Você nunca vai conseguir efetivamente mudar algo na sua vida enquanto você estiver olhando só para o que você consegue ver. E esse vídeo eu vou te trazer consciência do que está te travando, do que te deixa sempre no mesmo lugar repetindo o mesmo padrão. E a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje é desse livro aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, onde ele coloca aqui a informação de que um átomo é 99,99999% energia e somente 0,00001% de matéria física. Ou seja, tudo que existe é formado por átomo. Só que todo átomo só tem 0,00001% de matéria física. Ou seja, o que a gente vê é muito menos do que 0,01% do que existe. É por isso que quando uma pessoa é muito cética para quando alguém diz que tudo que existe é energia, você está se limitando dentro do que você vê. Porque o que a gente vê é muito pouco dentro da realidade do que existe. Então essa é a primeira verdade. Tudo que existe é energia, tem um campo energético. E a gente não consegue ver tudo que existe. E se a gente se ancora só no que a gente vê, só no que é cientificamente comprovado, a gente está se limitando muito, limitando a nossa própria potencialidade. E o que eu quero mostrar nesse vídeo de hoje é que todos os ensinamentos eles estão apontando para o mesmo caminho. Então eu quero trazer isso para vocês também, ancorado na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? E aí eu me deparei com esse versículo aqui, que para mim está dizendo a mesma coisa que o Dr. Joe Dispenza diz no livro dele. E esse versículo é da segunda carta aos Coríntios, escrita por Paulo de Tarso. E o que ele diz aqui no versículo 18 é: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, elas passam, e as que não se veem são eternas. Então, se a gente se ancora somente ao que eu vejo hoje, a situação que eu tenho hoje, ao tanto de dinheiro que eu tenho hoje, a se eu tenho ou não um relacionamento hoje, a como é a minha vida hoje, eu estou me ancorando numa parte muito pequena da realidade, porque as maiores coisas não são vistas, não estão à vista dos nossos olhos humanos. E aí quando a gente vai para a linguagem mais mística, onde é dito que a gente precisa ter o pensamento positivo, será que isso é místico? Porque a neurociência explica isso. Todo pensamento que a gente tem gera uma emoção no nosso corpo. Isso é chamado de feedback loops, ou seja, um pensamento gera uma emoção, essa emoção retroalimenta esse pensamento, que vai gerar mais daquela mesma emoção. Isso é fácil de você compreender. Pensa em uma tristeza que você passou há 10 anos atrás. Você vai sentir a tristeza aí hoje, agora, como se estivesse acontecendo. Então, quando é dito que a gente precisa ter um pensamento positivo, é porque um pensamento positivo ele vai gerar uma emoção positiva. Você vai sentir alegria, você vai sentir entusiasmo, você vai sentir amor. E essas emoções, elas vão gerar ações mais positivas, que é você vai agir. Você não vai ficar parado, você não vai ficar apático, você vai ter ação. E essa ação vai te trazer melhores resultados. Então aquilo que talvez você chame de místico e que talvez não faça sentido para sua crença, seria justamente o que te permitiria mudar. Só que o pensamento positivo não pode ser uma fala solta. O que é um pensamento? Um pensamento, ele é formado a partir das crenças que a gente já tem sobre o que a gente é. Então se eu me vejo como uma pessoa incapaz, toda situação que eu for passar na vida, eu vou ter esse filtro. E aí, com esse filtro, eu vou de alguma forma interpretar aquilo para me comprovar que eu sou incapaz. Então, em uma situação em que eu estou buscando um emprego e que eu não passo, eu carimbo aquilo como, olha como eu realmente sou incapaz. Só que se a minha crença não é essa, se eu tenho uma crença de que eu sei que eu sou capaz, sim, eu posso e eu vou conseguir, aquela negativa do emprego, eu vou usar para entender o que eu errei ali, o que faltou. E é isso que eu vou atrás, para nas próximas oportunidades eu não errar mais. Então, gente, se a gente olha só para o que a gente vê, a gente fica sempre preso no padrão que a gente já criou a respeito de nós. E aquilo vai sempre gerando os mesmos ciclos que vai te colocar sempre para repetir as mesmas situações. Então, se você quer mudar algo na sua vida, você tem que começar a abrir sua mente. Você tem que começar a entender que não vai estar
tudo na sua vista. Abrir a mente no sentido de, tá, se eu já soubesse tudo, era para tudo estar do jeito que eu espero. Mas se não está, se você quer mudar algo na sua vida, essa é a primeira coisa que você tem que entender, que talvez tenha muitas coisas que você não sabe ainda. E que defender tudo a ferro e fogo de que é assim ou de que tem que ser desse jeito, pode ser o que está te prendendo exatamente onde você está hoje. E para finalizar, eu quero trazer aqui a escala de emoções do Dr. David Hawkins. O Dr. David Hawkins, ele estruturou toda a sua carreira no estudo da consciência humana. E o que ele traz é que as nossas emoções, elas revelam níveis de consciência. Ou seja, quando a gente está sempre emitindo emoções como vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva e orgulho, a gente está abaixo do nível da verdade. Ou seja, a gente nem conhece a verdade ainda. A gente está totalmente fixado no mundo material. Então, para você conseguir mudar algo na sua vida, você precisa subir essa escala de consciência. E isso só vai ser possível quando você abandonar esse padrão antigo. Porque se você já acostumou a sentir muita tristeza, esse é seu padrão. Você é triste. Você naturalmente fica triste. Esse é quem você é. E você vai ter que construir um novo você. E você só vai conseguir construir esse novo você se você se separar das coisas físicas. Porque enquanto você estiver olhando para a sua situação atual como se isso fosse tudo que existe, você não vai conseguir sair da tristeza e ir para a alegria. Porque foi essa tristeza que te colocou nesse lugar. Então você vai ter que vencer o seu lugar atual para conseguir criar novas emoções. E isso só vai ser possível se você sair da visão do que você vê agora. É preciso abrir o olhar. A maior parte das coisas você não está vendo. E se você se abrir para isso, você vai conseguir, sim, vencer o seu momento atual. Vencer a sua situação de agora. E ir para um novo lugar mais alinhado com o que é o desejo da sua alma. Os seus sonhos não são à toa. Deus não coloca um sonho no nosso coração à toa. Os seus sonhos é para que você os realize. Mas para isso você vai precisar subir o seu nível de consciência. E para isso você tem que sair dessa visão totalmente focada no mundo físico e no mundo material. Naquilo que os seus olhos conseguem ver hoje. E se abrir para o que a sua alma consegue sentir. Não assista esse vídeo com seus pensamentos, não? Com a sua mente, analisando tudo. Deixe a sua alma sentir. Deixe a sua alma te responder se isso faz ou não sentido para você. E depois você me conta aqui nos comentários. Foram todos esses ensinamentos e esses aprendizados que me permitiram mudar o meu estado de ser, que muitas vezes foi ancorado na tristeza, no sentimento de vítima, e que não me permitiam ser efetivamente feliz. Então, se você quer mudar isso na sua vida também, eu te convido para fazer parte do Clube na Essência. Vou deixar o link aqui na descrição. Beijo e até o próximo vídeo.